É um desejo do nosso coração, como pastores da Calvary Curitiba, é que nós, como igreja, tenhamos uma compreensão adequada do que a Bíblia fala sobre cada assunto. E nós temos lidado nesse último ano aí com várias coisas que têm sido diferentes para nós. Lidarmos com questões de sexualidade, lidarmos com questões de casamentos quebrados e partidos, né? Lidarmos com questões da solidão e de saúde mental e de tantas coisas. E no aspecto financeiro também. Então, como desejo do nosso coração é de ensinar as Escrituras, eu pensei que seria uma ótima oportunidade de poder falar sobre essas coisas num ambiente onde é propício, no aspecto da questão pastoral, do cuidado da equipe pastoral para com a igreja. E todos nós, muitos de nós, quer dizer, viemos de contextos diferentes acerca dessa questão da igreja. Alguns de nós viemos de algumas boas igrejas, alguns de nós não viemos de boas igrejas, nós viemos de lugares onde pessoas de fato usavam e abusavam, né, das Escrituras para poder tirar o que dava para o povo, né, e assim poder falar em nome de Deus quando não deveria, né. Já ensinei através da carta de Filipenses algumas vezes, mas eu lembro de um senhor que foi como mentor para mim, o pastor Larry, já falei dele algumas vezes, Larry Lyon, está lá em pé de Corvallis, no Oregon. Senhorzinho com o seu tratorzinho agora, com a sua fazenda. E ele falava assim, que o único missionário que era ok falar dessa parte aqui era o apóstolo Paulo. Nenhum outro poderia falar de uma forma que não gerasse um constrangimento ou uma coisa que soasse manipulativa. Então, gente, nós estamos falando aqui dos nossos irmãos, né, os filipenses, né, que aprenderam um segredo de lidar com essa questão financeira, ensinados pelo apóstolo Paulo, de aprender de forma livre, de aprender a viver de forma alegre. Então essa igreja ela havia levantado recursos para o apóstolo Paulo diante, né, das plantações de igreja, o qual Paulo fez parte. Então ele expressa a sua alegria partindo do versículo 10, né, falando de forma introdutória, né? E se nós começássemos já de parte introdutória e fizéssemos uma pergunta para nós e perguntássemos, nós descobrimos a alegria de dar? Nós descobrimos o segredo de viver uma vida contente, digo, de contentamento. E essas perguntas, então, elas devem mexer com a realidade da nossa vida logo nesse começo. Talvez muitos de nós vejamos essas coisas como uma ocasião para fazer algo tão difícil. Talvez, tipo assim, cara, nem sei se eu confio nesse negócio, ou nem sei se eu acredito nessa questão. Se alegrar, então, é outra coisa, né? Mas então, hoje a gente vai poder olhar para isso e poder ver o impacto que essa realidade tem sobre as nossas vidas. De uma forma, de uma cosmovisão bíblica, de uma realidade onde nós precisamos entender que para nós vivemos essa plenitude de Deus, a nossa vida, nós precisamos também ter as nossas finanças nesse lugar. Então vamos lá. Faz parte do nosso cotidiano dominical, durante os dízimos e ofertas, a gente lembrar dessa frase, né? A generosidade é o que impede que as coisas que possuímos não nos possuam. Em outras palavras, o objetivo da minha generosidade não é apenas abençoar os outros, é também me libertar.
E quando nós começamos, então, a navegar e a entrar no texto, a gente vê que existe essa realidade. A gente vê que não só o apóstolo Paulo entendia isso, mas a igreja a qual ele escrevia, né, aos Filipenses, teve esse entendimento. Então, se você estiver anotando, como eu não sou teólogo como o pastor Rodrigo, né, eu ouso fazer quantos pontos eu quiser. Né? Então, os batistas, os presbiterianos, né, tem um negócio de 3 pontos, eu vou fazer 6 pontos, porque é assim. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui no versículo 10, ele fala que ele se alegra grandemente no Senhor, porque finalmente os irmãos renovaram o seu interesse por ele. Então a gente vê o nosso primeiro ponto ali, que essa questão da generosidade, dessa questão do dar, dessa questão de fazer parte financeiramente de algo que Deus está fazendo, nos renova algo dentro de nós. Essa palavra renovar é a mesma palavra para avivar. É a mesma palavra para reavivar. É a mesma palavra que nós poderíamos usar para avivamento. Nos dias onde essa palavra ela é tão exaltada no meio carismático, ou neocarismático, imagina um avivamento das nossas finanças de generosidade. Era como, só precisa de avivamento, gente, algo que está morto. Porque reavivar quer dizer trazer vida ao que está morto. Então, olha que interessante, essa palavra, ela tem as suas nuances muito interessantes. Olha que interessante, a palavra representa uma árvore ou uma planta que é como se estivesse estéril no inverno. Mas quando chega a primavera, a árvore ou a planta, ela floresce com novas flores e brotos. E quando então nós olhamos através das Escrituras e nós vemos exemplos que falam de florescer acerca dessas questões, a gente vê uma coisa incrível. Talvez para a gente que não é muito ligado nessas questões de plantas e flores e árvore, coisa do tipo, talvez não chame muito a nossa atenção. Mas pensar em algo que estava morto, essa é a ideia. Algo que não tinha condições de produzir vida e florescer. Então algo acontece. E assim, gente, é a realidade de muitas igrejas hoje. Elas estão olhando para dentro de si, para dentro do seu umbigo, ou para a sua liderança, ou para os seus pastores, e elas estão mortas. Elas estão mortas para o reino de Deus, elas estão mortas para o que Deus está fazendo. E as pessoas estão cada vez mais cansadas. E as pessoas estão cada vez mais tentando achar um lugar de segurança, de qual elas não serão mais enganadas. Então aqui Paulo está expressando essa preocupação desses irmãos que tiveram por ele. Esses irmãos, eles estavam como uma coisa morta, uma coisa sem vida e sem florescer. Então algo acontece, a primavera chega. E então eles começam a florescer, e então algo nasce. Nasce uma preocupação. E eu queria, de verdade, no nosso coração, que quem sabe hoje, talvez, algo florescesse nos nossos corações acerca da preocupação de que é o reino de Deus de verdade. Nós vamos gastar, gente, 8 domingos, depois desse próximo domingo, falando sobre o reino de Deus, sobre o que é ser discípulo, sobre o que é fazer discípulos. E esse reino de Deus, ele requer uma preocupação santa acerca dos nossos irmãos, acerca da realidade do necessitado, do aflito e daquele que está sofrendo. Então, eu amo essa parte porque Paulo está falando de algo que é muito peculiar e algo que nós desejamos fazer. Plantar novas igrejas, ver novas coisas acontecendo.
Eu quero aproveitar um tempo muito propício para isso e poder falar para vocês que estão aqui e para todos que vão nos ouvir e assistir. Eu não sou o apóstolo Paulo, não quero ser e nem pretendo ser. Então não estou me referindo como se eu fosse o apóstolo Paulo, tá? Então isso já coloca uma coisa. Mas eu gostaria de expressar, gente, que assim como o apóstolo Paulo falou, que várias pessoas, ou quase ninguém, havia mostrado interesse acerca da obra de que Deus estava fazendo, mas esses irmãos de Filipe estavam fazendo. Eu acho que é um tempo propício para dizer que a Calvary Curitiba não recebe dinheiro dos Estados Unidos, gente. Eu vou repetir. A Calvary Curitiba, pelo menos na última década e na gestão passada, não recebeu e não recebe dinheiro dos Estados Unidos. Nós temos o nome em inglês, porque o nome em português seria muito feio e dá um monte de ideia de um monte de coisa que a gente não quer ser. Então a gente tem um logo bonito, com o nome em inglês. Acontece nas melhores e piores famílias. Mas a coisa é, os pastores da Calvary Curitiba, gente, vivem da generosidade, da provisão de Deus através dessa comunidade. Os pastores dessa gestão. Então é importante dizer isso. Que às vezes as pessoas estão se questionando, tipo assim, cara, como é que essa igreja vive? Eu quero dizer, durante esse tempo, o qual eu assumi a igreja quase 4 anos atrás, nenhuma igreja floresceu conosco, partilhou conosco. Mas o Senhor foi fiel e foi gracioso conosco. O Senhor nos deu graça para fazermos coisas além da nossa fé, além da nossa realidade. E Ele fez abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, se alguém vier, porventura, isso não é uma reação, não estou reagindo a nenhuma coisa que foi falada, coisa do tipo, não é isso. É só simplesmente para deixar claro. Uma vez estava conversando com um rapaz, que por incrível é muito generoso e bem querido da nossa comunidade, e ele falou assim para mim, assim, na conversa pastoral do Connect. Ele falou assim, pastor, não é natural para as pessoas olharem para a realidade da Calvary Curitiba e pensar quando você entra ali, você vê um lobby com um sofá bonito, e aí você passa adiante, aí você vê uma cafeteria, você vê as coisas assim. Não é natural para as pessoas imaginarem que precisa de recursos para que isso aconteça? E a minha resposta foi, não é natural. Algumas pessoas acham que o dinheiro vem de algum lugar e que talvez não precise de ajuda ou de coisa desse tipo. Ele falou assim, nossa, mas como que isso pode acontecer? Eu falei, eu não sei, eu não plantei essa igreja, né? Então eu não pude desde o começo, Se eu tivesse plantado no começo, gente, não teria necessidade de a gente estar falando sobre isso. Porque a gente estaria desde o começo andando nessa coisa de que nós somos uma família e uma comunidade que precisa florescer, precisa ter vida e não pode ser estéril em relação a isso. E eu falo isso, como eu já falei, e volto a dizer, não no tom reativo, porque nós não temos uma situação para vou reagir acerca do que foi falado, coisa tipo. Não é isso. É um desejo de ensinar de verdade. E todos nós temos a tendência de olharmos, talvez, e deixarmos a coisa assim, sabe? Um homem rico, uma vez, procurou a ajuda de um conselheiro bem sábio. Ele falou assim, cara, eu sou rico e eu queria entender algumas coisas, então vou procurar esse senhor que é bem sábio, e aí ele vai me ajudar a entender acerca dessa questão do dinheiro, né? E aí o conselheiro, então, conduziu esse homem a uma janela do seu escritório, que era de vidro. Bem bonito, assim, dava para ter uma visão panorâmica incrível. E esse homem, né, o sábio, né, perguntou assim, cara, o que você vê na rua de baixo? Fala para mim. E então esse homem rico, ele falou assim, cara, eu vejo pessoas passando todo o tempo, é uma coisa incrível, pessoas todo o tempo.
E aí... é isso aí, você vê pessoas, então vem aqui. Então esse homem vai e passa e coloca ele diante de um espelho. E fala assim, agora fala para mim, o que você está vendo? O homem disse, eu estou me vendo. Ele falou assim, pô, mas algo mudou aí? Ele falou, algo mudou. Então o conselheiro explicou que o espelho, na verdade, inicialmente ele era uma janela de vidro, uma parte de vidro, o qual foi colocado um colante de espelho e, né, uma coisa prateada, coisa do tipo que tornasse a visão então agora diferente, mas de si mesmo. É para isso que as pessoas se olham no espelho, não para ver os outros, né? E ele explicou então que assim como há essa coisa muito parecida com o vidro e o espelho, que talvez se altera em pouca coisa, assim é a nossa vida, explicou ele. Facilmente nós deixamos de ver os outros. E quando nós olhamos para nós mesmos. E aí então o rapaz sai assim, tipo, sem entender muito, achando que ia ter mais clareza, né? Ele fala assim, caramba, como é que esse negócio funciona, né? Então isso nos remete que à medida que nós concentramos nas necessidades dos outros e vê os outros e temos as nossas vidas abertas e florescendo em direção ao próximo, às necessidades, nós sentimos alegria. Ter essa coisa de dar nos renova, nos aviva a preocupação que deve existir na nossa vida. Então a gente começa a olhar para a igreja, mesmo em meio a toda essa loucura que a gente tem visto, gente, e ouvido. A gente consegue olhar para uma coisa saudável, de que a igreja se torna como se fosse um instrumento que canaliza os recursos que Deus tem nos dado para um bem maior. Olhando e visando o bem de todos, especialmente daqueles mais necessitados. Olhando para aqueles de casa, né? O apóstolo Paulo falava dos domésticos, né? Os de casa. Então nós queremos ajudar lá, sim, mas nós também temos que ajudar aqui. Então é uma boa oportunidade, se porventura você conhece alguém da nossa comunidade que está precisando de ajuda, não demore em vir falar conosco. Porque faz parte do nosso chamado e vocação e sermos uma igreja presente na dor dos irmãos e das irmãs. E é uma coisa incrível, a nossa igreja, desde o começo, quando eu cheguei aqui, eu falava que, no geral, o nosso problema não era a falta de recursos, mas era a abundância dos recursos. Então, quando nós olhamos de forma geral, graças a Deus, gente, nós não temos muitas pessoas padecendo. Pelo menos não que nós sabemos. Isso é uma coisa para dar glória a Deus, e aleluia, e amém. Porque é um privilégio para nós. Na pandemia, ninguém passou fome nessa igreja. Ninguém passou perrengue de não conseguir pagar aluguel. E Deus nos guardou até o dia de hoje. Igrejas, centenas de igrejas fecharam, gente. Um monte de igreja não conseguiram pagar o aluguel da igreja, quanto mais qualquer outra coisa. Então a gente precisa ter esse olhar do apóstolo Paulo ensinando essa igreja. E então a gente vai ver a igreja sendo aquilo que ela deve ser. E desde o começo, de quase 4 anos atrás, quando eu comecei a ensinar aqui na Calvary Curitiba, havia uma coisa no meu coração, que era que nós, como pastores da igreja, nós deveríamos devolver a igreja para o povo. E a igreja está sendo devolvida para o povo. Quando o povo começa a entender o valor que cada um de nós temos para trazer para a mesa e para o serviço.
é como se a igreja estivesse sendo devolvida para o povo. E quanto mais nós entendemos o nosso valor, quanto mais nós entendemos os nossos talentos, quanto mais nós entendemos o quão precioso, por mais que talvez a minha insegurança e a minha autoestima talvez não esteja lá naquele bom lugar, mas de saber que eu sou útil para alguma coisa nessa igreja. E todos vocês têm isso. Na verdade, num nível muito bom de talento, de dons e de generosidade. Então eu não estou falando de uma igreja que está morta. Não estou falando de um povo que não faz nada. Isso é uma coisa incrível e eu amo poder falar isso, porque muitas igrejas você vê os pastores bravos, né, falando, não, a gente não está nesse tom. A gente está num tom de desejar fazer a vontade de Deus. Amém? E isso então vai mexer com a nossa realidade individualmente e coletivamente. E aí para o pessoal que está chegando, rapidinho vai passar aquele medo de pensar, cara, será que essa igreja aqui ela é estranha que nem as outras igrejas ali que faz isso, isso e aquilo? Não. A nossa igreja deseja falar das coisas que a Bíblia fala. E ao nós voltarmos para o Evangelho, a gente vai falar sobre um monte de tema aí. E vocês sabem como, a maioria de vocês sabem como é. Tem coisas que não dá para pular, a gente tem que falar. E é de extrema importância para a gente. Vamos lá. Então, o número 1 é dar renova a nossa preocupação, né? Então, aviva a nossa preocupação. Ponto número 2, dar nos ensina contentamento. Versículos de 11 a 13. A gente já leu, eu só vou pontuar algumas coisas. A gente vê o apóstolo Paulo falando que ele não está dizendo porque ele esteja necessitado. Ele já esteve necessitado. Mas nesse momento aqui ele não está falando isso. Ele fala assim, não estou dizendo porque eu estou necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me, a lidar com qualquer circunstância. Então, isso nos ensina contentamento. Meu pastor costumava dizer, quando você acha que sua vida está difícil, procure algumas pessoas e pergunte de verdade, de coração, como elas estão. E você será surpreendido quão boa a sua vida está. Por mais ruim que esteja. E é verdade, gente. Todo tempo que a gente para conversar com algumas pessoas e a gente tem essa oportunidade de poder, não no meio da multidão, mas numa coisa mais íntima, e as pessoas serem honestas, a gente fala assim, cara, o meu problema ele até nem é tão grande. O meu problema não é nem tanto assim. E aí ele continua dizendo que ele sabe o que é ter fartura. Mas eu amo essa parte que ele fala que eu aprendi o segredo, gente. O segredo de viver contente. E esse segredo nós precisamos. Nós precisamos aprender esse segredo. E sabe o que é incrível acerca das Escrituras e Jesus Cristo? É que toda vez que você vê algo que fala de um segredo, ou de um mistério, ou de uma coisa assim, desse tipo, não, é uma coisa que é para ser revelado. É uma coisa para que a gente possa aprender. Não é uma coisa assim, isso aqui é um mistério que vocês nunca vão aprender. Não, isso aqui é uma possibilidade real. Então Paulo está falando isso, ele fala assim, cara, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passado necessidade. E aí vem aquele texto famoso, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto desse versículo. Esse é o contexto desse versículo. Em dias de coisas lindas, tudo posso naquele que me fortalece. Em dias de dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando os dias maus vierem, gente, a gente não vai ter a nossa fé abalada. Nós não vamos deixar o Senhor por causa dos dias difíceis, porque nós temos consciência que nós aprendemos o segredo de viver essa coisa. Então, quando os dias maus vierem, quando a morte nos rodear, quando as dificuldades da vida nos abaterem, a gente vai poder falar, como o salmista falou no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, seja o que for isso.
Paulo fala aqui, tem outros versículos que ele dá uma ideia de que o Senhor não nos dá coisa maior do que nós podemos suportar. Então a gente vê que essa questão do suportar de Paulo era além. Porque ele já passou essa necessidade, ele já passou essa questão de ter fome. E talvez alguns de nós já passamos por grandes dificuldades financeiras no passado. Talvez crescemos em ambientes de dificuldade. E hoje parece que nós estamos vivendo talvez o melhor da nossa vida. Mesmo a gente não, alguns de nós não estando lá ainda, né? Mas a gente sabe. A gente sabe o que é, gente. A gente só precisa aprender o segredo. E muitas vezes esse segredo, ele nos ajuda, não só na nossa vida, na nossa família, mas de como lidar com o nosso redor. Nos faz lembrar de que existe um povo que está vivendo num mundo caído. E esse mundo caído, ele é repleto de dor. Então, a gente não vai amaldiçoar Deus quando os dias maus vierem. Nós vamos falar, cara, eu tenho aprendido de que o Senhor, ele é comigo. E que ele nunca vai me deixar, e que ele não vai me abandonar, até quando essas coisas vierem a acontecer. Olha que interessante, um texto de Hebreus que nos fala sobre contentamento. Está no próximo ali no slide. Fala assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É isso que nós precisamos. É essa realidade que nós precisamos. Hebreus 13:5 fala isso. O Senhor mesmo, Deus, disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Paulo havia aprendido essa lição. E sabe qual era a diferença do apóstolo Paulo para os estoicos gregos? É que o estoico grego, assim como talvez todo esse estoicismo, né, popular e hype do momento, toda vez que eles expressam essa palavra do ser contente, ou estar contente, ou ter contentamento, era usado de uma forma para mostrar uma autossuficiência inexistente, né? Falsa e ilusória. Porque não existe ninguém que é autossuficiente, né? Mas quando Paulo está usando essa palavra, ele está falando da suficiência em Cristo. Ele está falando do que tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando de que é em Cristo que nós encontramos tudo aquilo que nós mais precisamos. E aí então, quando a gente lembra das palavras de Santo Agostinho, que falava que a nossa alma ela vai ficar aflita até que ela encontre o Senhor, porque foi para Ele que fomos feitos, e então a gente só encontra descanso quando nós estivermos com Ele. É assim que nós vamos nos encontrar. A gente vai ver que vivendo mesmo em meio a uma sociedade orientada para o consumo, que nos pressiona a vivermos de forma demasiada e dando valor às coisas materiais, ao ponto da nossa alegria se basear no quanto temos, se tornar algo que deturpa a nossa identidade por termos ou não termos. A gente vai ver o que de fato é contentamento. A gente vai ver o que de fato a Bíblia fala de contentamento. Contentamento significa viver com um sentido de adequação de Deus, uma convicção de que Deus ele é adequado, ele é perfeito para qualquer necessidade que enfrentamos. Que Ele é o nosso pastor. Ele sabe nos levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Por amor do seu nome, e com o cajado ele nos protege, e talvez ele puxe o nosso gogozinho, porque nós somos como aquela ovelhinha que corre, cai no buraco, aí o pastor vai lá e tira, depois ele corre e cai de novo. E a gente precisa então dessa realidade. Alguém disse que um princípio antigo acerca de uma realidade materialista, ou na verdade contra a cultura materialista,
é que a realidade de darmos, guardarmos e gastarmos, isso consegue fazer com que a gente tenha uma perspectiva correta. Alguém disse uma vez que a realidade do dar é um lembrete do próprio Senhor Jesus. Se deu constantemente. E é por isso, então, quando nós fazemos isso, nós lembramos do nosso maior exemplo. E é nessa união com Cristo, né, que a gente vê nesses versículos, né, no tudo posso naquele que me fortalece, essa união com Cristo que vem a força para nós aprendermos contentamento. Porque Ele é tudo que nós mais precisamos. Tem uma música que eu amo muito, né, Give Me Jesus, né, tipo, fizeram uma versão diferente aí. Mas a ideia é dá-me Jesus. Pode ter todas as coisas. Mas dá-me Jesus. Dá-me Cristo. E você pode ter todas as outras coisas. Porque as outras coisas, elas perdem o seu valor diante do valor de Cristo. Amém? Então, quando nós olhamos, nós vemos que dar aviva a nossa preocupação. Segundo ponto, dar nos ensina contentamento. O terceiro ponto, dar nos torna parceiros no ministério. Versículo 14 e 16. Ele fala assim que apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas aflições. Isso expressa a vida da igreja, participar da vida das aflições, das tribulações do povo de Deus. E ele fala, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo. Imagina, o maior apóstolo que já viveu. O maior missionário que já viveu. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Então isso, gente, mais uma vez, olhando para a igreja como esse lugar, como esse lugar de canalizar recursos para poder abençoar pessoas. Para que pessoas que estão fazendo a obra de Deus não precisem falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou na primeira parte, que nenhuma igreja fez parte com eles. Isso me faz lembrar da igreja local que nós apoiamos aqui na cidade. Talvez eles vão poder falar que nos 2 primeiros anos da vida daquela igreja, nenhuma outra igreja partilhou com eles, a não ser a Calva de Curitiba. Não é uma coisa poderosa? Uma mixaria que a gente dá, que a gente nem sabe se a gente vai poder continuar nos próximos meses. Só o Senhor sabe. Mas isso é um encorajamento para mim. Então, nesse ponto 3, fala que doar nos torna parceiro no ministério. Do versículo 14 a 16. Ele fala do participar, do partilhar. Olha que interessante. O próximo. Vamos ver como está afiado o grego de vocês. Tirando o pessoal que está envolvido aí na equipe pastoral. Sabe o que é essa palavra, gente? Pode responder, está valendo. Koinonel, que deriva da palavra koinonia. Isso nos torna parceiros. Isso nos faz ter comunhão. Isso nos faz termos essa coisa que é muito além do que comer pizza ou hambúrguer depois do culto.
Vocês tiveram comunhão comigo, vocês tiveram koinonia comigo quando vocês me viram naquela coisa de necessidade. Não é incrível poder fazer parte da vida e do ministério do Reino de Deus através da nossa participação de comunhão? Ele fala que participaram das tribulações nos primeiros dias no Evangelho. Isso é uma coisa que deve fazer com que a gente deseje ser parte, deseje ser parceiros, pessoas envolvidas com a obra de Deus e com o reino de Deus. Eu espero que nos próximos meses todos nós sejamos saturados com a realidade do reino de Deus. Que todos os outros reinos, eles percam o seu valor diante do reino de Deus. Uma das coisas que nós temos como valor de extrema importância para a Calvary Curitiba é essa questão da colaboração. Nós entendemos que uma igreja que caminha sozinha, ela é uma igreja que está com o pé no buraco. Então nós temos sim como valor a colaboração. Nós entendemos a importância da parceria, de vivermos esse reino de Deus através de amizades que proclamam o reino de Deus. Nós temos como parte da Calvary Global Network de se juntar com pessoas que têm a mesma mentalidade, de que o evangelho seja pregado, que a palavra de Deus seja proclamada, que o reino de Deus seja expandido através dessa rede de amigos. Nós temos a Converge, com a qual nós temos caminhado juntos já por alguns anos. Nós temos o City to City, nós temos outras organizações do qual nós temos participação e eles têm participação conosco. Então, nós podemos ter koinonia e nós podemos, de fato, koinonar. Para a glória de Deus. Amém? Essa parte é a parte mais radical do texto para mim. Ponto número 4. Que rende dividendos espirituais. Lucros. Como se fosse uma conta espiritual. O Nubank espiritual. Mas não nu, tipo vestido. Paulo deixa bem claro que ele não está fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Ele deixa bem claro que ele não tem um interesse monetário naquele povo. Ele deixa bem claro. E isso é de extrema importância para nós. Mas olha aqui o que ele fala, que é radical demais, gente. Ele fala assim, não que eu esteja procurando ofertas, não estou procurando dinheiro, mas a realidade é para ser creditado na conta de vocês. Gente, isso é uma das coisas mais radicais para mim. Se viesse qualquer outro missionário, viesse aqui na Calvary Curitiba, e a equipe pastoral estivesse do outro lado, e o cara falasse assim, então, pessoal, eu queria que vocês dessem aí todo o dinheiro que vocês têm aí, entendeu, cara? Uma oferta de generosidade. Porque, cara, eu vou aceitar o dinheiro, mas eu não quero, tá? Eu estou querendo ver vocês aí, muitos juros no céu. Cara, a gente vai ficar assim, mano, vou pegar esse cara depois do culto, cara. Tipo assim, esse cara nunca mais vai tocar no microfone. Mas o que Paulo está dizendo é que existe sim uma realidade de que o pastor Chuck costumava dizer que no final todas as coisas vão passar, mas só o que foi feito para o Senhor vai permanecer, vai ficar. E é uma realidade. Todo investimento da nossa vida, seja como for, no Senhor, é garantido o investimento. 100% é o máximo, né? Mais de 100% ele fala, o Aguiar vai falar, não existe, 100% é o máximo do porcento, tá? Mas é 100% garantido o investimento da nossa vida
nas coisas do Senhor. Amém? Então ele fala assim, que para ser creditado na conta de vocês. Aí ele afirma, eu recebi tudo, eu estou bem suprido. Eu não estou fazendo isso porque eu estou passando perrengue. Não é isso. Eu tenho mais do que é o suficiente. Há uma promessa do suficiente, mas ele está falando, cara, eu tenho mais do que o suficiente. Eu estou amplamente suprido. Vocês enviaram um irmão aí e esse irmão trouxe aí a oferta, cara, está tudo certo. Além de ele falar essa questão do creditar, que é uma coisa, como eu falei, normalmente quem usa esse termo são picaretas e pessoas que querem usar a palavra de Deus, e normalmente é para si, não por um todo, né? Esquece uma realidade de olharmos para as Escrituras de verdade. E Paulo parece não, inspirado por Deus, lógico, com certeza, mas talvez sem saber o impacto que isso teria no futuro diante dessas coisas que a gente tem ouvido, ele deixa bem claro que ele recebeu tudo e não precisa de nada. Talvez estivesse faltando essa coisa aqui, a deixar um ponto de interrogação ali meio estranho, né? E aí ele fala, essa parte é uma parte bem poética, no versículo 18 ele fala assim, são uma oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Nós estamos indo para o final, pessoal. E eu queria dizer para vocês algumas coisas em relação a isso. É importante que a igreja seja educada em relação aos dízimos e ofertas. É importante que a igreja seja educada no sentido do cultivar da generosidade. É sim, é de extrema importância. Mas é bom que tenhamos em mente de que nós não estamos falando de um castelo de alguém. É importante que tenhamos em mente que nós não estamos falando de uma pessoa ou duas. É importante que a gente tenha em mente que a gente está falando da igreja de Jesus, sendo liderada e administrada com temor e tremor diante do Senhor. E outra coisa eu quero afirmar para vocês diante disso aí, que a liderança dessa igreja e a equipe pastoral é o que tem grande compromisso com isso. E talvez você não tenha ideia do quanto a equipe pastoral gasta de grana fora do seu salário, que talvez nem é o mais adequado. É impressionante. Porque não tem outro caminho. O caminho da generosidade não é para os outros, é para nós. Então, nós estamos encontrando pessoas semanalmente, nós estamos saindo para comer com pessoas semanalmente, nós estamos encontrando para aconselhar e fazer coisas. Cara, isso requer transporte, isso requer, cara, dinheiro para comer, isso requer para tomar um café, ou seja o que for. E é incrível que não é acerca de uma pessoa ou duas, é de nós, é do reino de Deus. Então, eu aproveito essa oportunidade também para dizer que a nossa equipe pastoral, dentro do estatuto da igreja, o qual, se Deus quiser, a partir de novembro, vai estar disponível na nova versão internacional, num livreto, onde todos vocês que é membro da Calvary Curitiba vão poder ter acesso. Agora tem uma versão muito feia, com a tradução muito feia, com os erros de português muito feios, que veio do começo lá, né? E em novembro a gente vai atualizar um novo estatuto. O estatuto da igreja, ele possibilita algumas coisas que é normal para a equipe pastoral, como pagamentos de conferência, viagens ministeriais e tantas outras coisas, o qual nós não usufruímos de quase nada, tá? Tem um se, que é bem importante, né? Se puder, quando puder. Então, como a igreja não tem, então o se. Mas eu gostaria de falar também para vocês que estão aqui e para os demais que vão estar vendo e ouvindo. Esse ano, por exemplo, uma parte da nossa equipe pastoral foi para o Peru. A igreja não gastou R$1 conosco, tá, gente? Nós pagamos do nosso bolso, tá?
Mês que vem, o pastor Kaká vai estar indo para os Estados Unidos para a conferência da Calvary. E foi brincadeira no nosso grupo de conexão, né? Tipo assim, pô, o pastor vai para os Estados Unidos. Esses pastores que vão para os Estados Unidos, né? Tipo assim, cara, o pastor dessa igreja vai para os Estados Unidos. Tipo assim, com o seu dinheiro. A igreja também não está pagando nada. Seria muito bom se pagar, mas não está pagando nada, tá? Então, se porventura, algum comentário, alguma coisa tipo assim, cara, pode ter certeza, foi falado já com a equipe do presbitério, foi falado com a equipe de liderança, tá? Então é só para deixar claro, né? É melhor andar na luz, é melhor andar. Foi um motivo de grande alegria e risadas no nosso grupo de conexão, né? Tipo assim, o pessoal do nosso grupo vai falar, nosso pastor vai para os Estados Unidos e tal. No crédito. Então, gente, nós temos essa parceria no ministério. Nós temos esses dividendos, esses lucros espirituais, né? Que não são tão... Eles são sacrifício. O nome sacrifício já quer dizer sacrifício. Nem sempre é uma coisa tão assim, fácil, né? Para algumas pessoas, o 10% é o mais fácil. O depois dos 10%, que é o negócio é mais difícil. Que aí a gente já fica mais apegadinho, né? Então, saiba, de verdade, que nosso coração, como liderança da igreja, é de termos um povo da mão aberta. É um povo que abençoa, é um povo que não é apegado a essas coisas, cara. E esse povo está fazendo isso, gente. É impressionante. E eu estou falando essas coisas não para que vocês tenham pena de nós ou para que vocês fiquem com os olhos abertos acerca de nós. Não, não é isso não. É porque a gente nunca teve uma oportunidade para poder expressar para a igreja essas coisas. E eu fiquei pensando, cara, vai passar 10 anos e a igreja vai ficar pensando ainda, por exemplo, algumas pessoas que a gente recebe dinheiro dos Estados Unidos. Ou vai passar 10 anos, o pessoal vai achar que o nosso salário é um salário incrível aí que a gente está rasgando. Às vezes eu fico pensando assim, cara, até quando esse pessoal vai aguentar dar carona para minha família, mano? Sério, gente, eu penso nisso, mano. Eu fico assim, cara, o problema de alguns pastores aí é que os caras estão ganhando carro, os caras estão sacudindo a igreja para ganhar carro, mano. O nosso, tipo assim, não, a gente não tem carro. E às vezes, tipo assim, cara, dividir em 2 carros para pegar carona, cara. Aí a gente, um pega Uber para dividir, que 5 não cabe mais num carro, né, cara? E a gente tá vivendo essa vida louca aí de 4 anos, gente. E pra mim tá ok, mano. Eu vim do Jockey Club São Vicente, 013, mano. Andava de magrela lá de Ceci, tá ligado? E a gente montava as bikes, cada uma sua, não pagava nem o bicicleteiro. Agora, pra minha norueguesa lá, mano, tipo assim, ela não liga, mas ela merece algo melhor. De verdade. E aí a gente continua pensando um elogio acerca da igreja. É que a maioria das igrejas é um número muito pequeno de pessoas que participam disso, do que eu estou falando, da contribuição do dízimos e oferta. Nós estamos acima da média. Isso é uma coisa muito bacana. Nós podemos melhorar, com certeza. Mas nós estamos acima da média, isso é uma coisa bem legal. Todos os números acerca de dízimos e ofertas estão cada vez menos. A credibilidade da igreja está cada vez menor. A credibilidade dos pastores está cada vez menor. Então, como uma boa oportunidade para os nossos grupos de conexão e nossas conversas, nós vamos poder dialogar sobre isso. Existe alguma coisa, talvez, que nós nos sentimos muito à vontade acerca do dízimo e oferta? Existe alguma desconfiança? Existe alguma coisa que nós somos feridos? Existe alguma coisa, talvez, que não está no lugar, que nós precisamos cuidar? Será que existe algumas conversas que nós precisamos ter, que talvez ainda não está no bom lugar, e talvez isso seja um motivo de não poder ou não querer ser mais generoso, ou poder contribuir mais, ou poder ser parte disso? Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente poder falar disso. Eu gostaria de ler um salmo com vocês. Fala assim: ofereça os sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchesse o meu coração de alegria
Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Essa é a nossa realidade, gente. Essa é a nossa realidade. Então ele aumenta, nós vemos agora no versículo 19, uma realidade da verdade de Deus que aumenta a nossa fé. E aí então estamos encerrando. Ele fala assim, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual é a gloriosa riqueza de Cristo Jesus? Qual é a coisa mais impressionante acerca da riqueza de Cristo Jesus? Essa realidade nos faz ter fé, aumenta a nossa fé. Isso nos faz acreditarmos de que o Senhor, Ele é poderoso para fazer, como Ele diz lá em Efésios, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Amém? E terminando, o ponto número 6, a doxologia nos lembra o motivo de tudo. O que é a doxologia? Doxo é a palavra grega para glória. Então, a declaração da glória de Deus, quando nós vemos o apóstolo Paulo falando através das suas cartas, de forma muito poética, depois de um argumento teológico ou de uma coisa que ele chama atenção, ele fecha algumas coisas, então ele fala assim, olha essa doxologia, olha essa declaração. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Em Romanos ele fala assim, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. É uma declaração da glória de Deus. Então, essa declaração da glória de quem Deus é, nos lembra o motivo de tudo. Ele é o motivo. Tudo é para Ele, gente. É porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então eu quero concluir dizendo isso para vocês, gente. Nós contribuímos financeiramente para a obra do Senhor. Nós nos tornamos guardiões da chama. E ajudamos a espalhar a mensagem do Evangelho. Atendemos a necessidade das pessoas. Ajudamos as pessoas a crescerem espiritualmente. Tudo que você está vendo aqui nessa comunidade, ele é parte. Essas coisas são parte dos recursos que Deus está nos dando. Cada coisa, gente. Cada coisa. O ar-condicionado, um não está funcionando. Queimou a tela 2 vezes usando. A placa, né? Mas vai chegar, está na garantia, foi comprado direitinho. As cadeiras lá atrás, a coisa bonitinha lá embaixo, as paredes pintadinhas. É o Senhor. Então, o alfa que está acontecendo, o connect que acontece, o grupão que aconteceu na quinta, tudo isso, gente, é a graça de Deus sendo derramado sobre nós. E os recursos que Deus tem nos dado. Amém? Nós ajudamos então as pessoas a crescerem espiritualmente, permitimos que as nossas igrejas brilhem como luzes de Deus no mundo. Esses privilégios enchem o nosso coração de alegria, devem encher os nossos corações de alegria. Né? Então, vamos juntos cultivar generosidade. Vamos juntos expressar o coração do Senhor, que é um coração generoso, e ver o reino de Deus expandindo. E ver Jesus Cristo sendo alto e exaltado através de tudo que nós temos e somos, para a glória dele. Vamos colocar de pé. Então, eu só gostaria de repetir, para que a gente possa, então, esse cultivar de generosidade, né, o número 1, ele renova a nossa preocupação. Ele nos ensina contentamento. Ele nos torna parceiro no ministério. Ele nos rende dividendos, lucros espirituais. Aumenta a nossa fé em Deus.
e nos lembram o motivo real de tudo que é o Senhor. Vamos orar?